adolescência. 5 horas, exatamente. Vamos abrir o texto de hoje para a gente meditar. Vai ser Atos, capítulo 27, o versículo 13 e 14. Eu quero compartilhar com vocês uma meditação rápida, cujo título é O Perigo de uma Melhora. Atos, capítulo 27, o versículo 13 e o 14. O capítulo está descrevendo o naufrágio do navio que Paulo estava. E é um capítulo grande, mas eu não vou ler o texto todo. Porém, no versículo 13 e 14, por causa de uma melhora no tempo, uma breve melhora no tempo, que eles pensavam que tinham adquirido realmente uma solução. O perigo de uma melhora é isso. Quando você pensa que a melhora é a solução, e na verdade foi só uma melhoradinha que deu. E aí que está o perigo. Então vamos ler esse texto aqui, de Atos 27, verso 13 e 14. Soprando brandamente o vento sul, e supondo eles terem alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e iam costeando Creta bem de perto. É claro que se você ler do versículo 1 até o 12, está falando que Paulo entrou nesse barco e no verso 12, por exemplo, o verso 7, por exemplo, fala que eles navegaram vagarosamente por muitos dias e chegaram com dificuldade de fronte de Quinido, e o vento não permitindo eles irem mais adiante, eles navegaram a sotavento de Creta. E Paulo vem falando de uma navegação custosa, de uma caminhada difícil, e essa é a história de muitos de nós, é a história que a gente vem vivendo, muitos de nós, tá? E, finalmente, Paulo, verso 10, diz que ele entende que aquela viagem vai ser com muita avaria e muita perda, não só para a carga e o navio, mas também para as vidas das pessoas, né? Mas aí o verso 11 diz que o capitão, o centurião que estava com os presos, e o piloto do navio davam mais crédito ao dono do navio do que as coisas que Paulo dizia. E como o porto não era muito próprio para invernar, a maioria deles foram de parecer que se fizessem ao mar para ver se de algum modo podiam chegar a Fênice, a um porto de Creta que olha para o nordeste e para o sueste, para ali invernar. O que você percebe na história do capítulo 27 é essa tentativa de todo mundo tentar chegar a algum acordo para ver se esse barco chega no destino. Eles estão indo para Roma, Paulo está preso e etc. E aí, finalmente, surge uma janela, e é esse verso 13. Soprando bandamente o vento sul, e supondo eles terem alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e iam costeando Creta bem de perto. Mas, não muito depois disso, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. Se você ler o resto do capítulo, ele vai começar a dizer da tempestade que se formou e como as coisas pioraram definitivamente dali para frente. Quer dizer, depois de uma pequena melhora que fez com que eles achassem que as coisas estavam resolvidas, eles tomaram uma decisão. E, na verdade, eles tinham que ter invernado ali naquele porto, eles tinham que parar ali e esperar aquela tempestade passar. Mas eles seguiram adiante e a viagem deu realmente um grande prejuízo. O barco afundou, né? Não se perderam vidas, mas o barco foi destroçado. E eu gostaria de compartilhar essa ideia que eu encontro no meio da igreja, que é a ilusão de uma pequena melhora. Bem, as pessoas elas não se preocupam muito com as causas de uma situação, especialmente na igreja, né? As causas
nós que somos conselheiros, quando a gente está ouvindo uma pessoa, ela está contando uma história dramática, muito triste para nós, uma história cheia de perdas, e enquanto a gente ouve elas descreverem os sintomas, que elas estão descrevendo os sintomas, nós estamos buscando as causas. E nós estamos pensando o que causou aquilo, o que está causando aquilo. Mas as pessoas, geralmente, elas não têm muito essa ideia. Se os sintomas são maus, elas pensam que é porque as coisas devem estar más. Se os sintomas estão bem, elas pensam que é porque as coisas devem estar bem. O problema é que os sintomas nem sempre descrevem a realidade da situação. Tá? Alguém pode dar uma melhorada antes de morrer. Já aconteceu isso? É uma situação que acontece muito, quando às vezes a pessoa dá uma melhorada e a família começa a ficar com a esperança de que finalmente melhorou, simplesmente para descobrir no outro dia que a pessoa falece imediatamente aquela pequena melhora. E quantas vezes uma vida doente ou enganada ou errada, ela dá uma melhorada, right? Especialmente quando chega na igreja. E aí, as pessoas param o processo de cura, porque a coisa começa assim. As pessoas geralmente são trazidas a Deus por causa dos problemas, que na verdade são os sintomas. Dificilmente a gente recebe alguém no gabinete ou buscando aconselhamento ou na igreja por causa das causas dos problemas, porque elas descobriram as causas. Por exemplo, dificilmente uma pessoa chega na igreja dizendo assim: eu descobri que eu sou um grande pecador e que eu tenho estado afastado de Deus, e por causa do meu estilo de vida, de desobediência, eu cheguei no estado que eu estou chegando, eu cheguei na perda que eu cheguei a fazer isso que eu fiz por causa da minha desobediência, por causa... As pessoas não vêm por causa das causas, elas vêm por causa dos sintomas. Tipo assim, tentei me matar, estava no hospital, alguém foi lá me visitar por causa do sintoma. E por causa dos sintomas, elas vêm para Deus. Então elas começam um processo de cura com Deus, que, se não fossem tais sintomas, elas não teriam buscado ajuda. E a gente sabe que os sintomas são mensageiros de Deus, eles são instrumentos de Deus, realmente. E eles trazem a pessoa para iniciar um processo de cura, para iniciar. Então, todo processo que a gente começa, a gente faz questão de frisar para a pessoa que é um processo longo, que isso vai demorar tempo e que vai exigir dela uma perseverança, porque a gente está só iniciando um processo. A questão é que logo que se inicia um processo na igreja, as pessoas vêm para Deus, quando elas começam a buscar o Senhor, o que acontece imediatamente? Uma melhora. E aí, elas param. Melhorou. Aliviou a dor. O que estava me incomodando não é o meu problema, eram os sintomas. O que estava me deixando... O que me trouxe para a igreja não foi eu descobrir onde eu estou, foi essa dor desesperada. Foi isso que me trouxe. Então, eu sei o que trouxe a pessoa. E eu sei que quando o sintoma começa a melhorar, ela tem a tendência de se enganar e achar que foi curada. E geralmente as pessoas estacionam, elas param, elas se enganam com uma pequena melhora. Infelizmente, eu tenho que fazer essa declaração. Para algumas pessoas na igreja, muitas, não muito na nossa igreja, Jesus foi apenas uma melhora e não uma transformação radical. Jesus dá uma melhorada na vida de muita gente, e ele tem dado. Mas ele não teve
condições de fazer realmente. Gente, eu estou de iPhone agora. Imagina isso. Aqui. Então, Jesus ele deu apenas uma melhorada e as pessoas não foram fundo nesse processo de curar, tá? Quando os sintomas mais graves param, as pessoas param. Eu me lembro de uma pessoa que chegou em Chelsea com uma adolescente. A mãe chegou na igreja porque a adolescente estava tendo crises de epilepsia. E ela dava as crises e desmaiava em todos os lugares. Então, estava tendo tantas crises, que ela estava fora da igreja já há bastante tempo. E ela precisava de uma igreja, e ela começou a procurar uma igreja que pudesse ajudar. Então, quando ela veio, a gente começou a tratar da mãe, né? E a gente descobriu que a criança estava debaixo de vários problemas da mãe, psicológicos e etc, etc. Então, quando o processo começou, as crises começaram a melhorar. E a criança começou realmente a parar as crises. E teve um momento em que, depois de algumas semanas, as crises pararam completamente. Completamente, ela estava super, super feliz, que parou completamente as crises e a criança estava bem. Quando a criança ficou bem, ela sumiu da igreja de novo. Ela pegou a melhora e ficou em casa. Aí as crises começaram a voltar. Começaram a voltar. E voltou de uma forma tão drástica que a gente ficou tão penalizado, porque aconteceram vários outros problemas piores. E a pessoa depois falou para mim que ela reconheceu que ela realmente tinha se enganado com a pequena melhora. E ela até falou para mim assim, estava tudo bem. Né? Ela falou para mim, estava tudo bem, porque estava tudo bem. Né? Então, eu voltei para a minha postura antiga e não continuei o processo de cura. Então, quando nós começamos a buscar o Senhor, quem não dormia começa a dormir, né? Quem tinha medo começa a ter paz, né? Aquela morte que estava desviada imediatamente, né? As contas começam a ser pagas, né? A doença melhora, o marido volta para casa, a polícia libera a pessoa que estava presa, a pessoa sai da cadeia, tem essa melhora toda. E aí, com a melhora, vem o descanso. Com a melhora, vem o conformismo. Vem esse espírito que rouba o processo de cura. O espírito do conformismo, ele luta contra o trabalho que o Espírito Santo estava começando a fazer e exige uma caminhada. A gente iniciou o processo. Por exemplo, eu não sei o meu brother aqui, o pastor, mas eu comecei um processo de aconselhamento com muitas pessoas que não prosseguiram. Porque depois de 3, 4 visitas, as coisas começaram a melhorar, elas tiveram uma melhora e por lá mesmo ficaram. Nunca mais voltaram. E eu contactando a pessoa para ela voltar, ter o seu aconselhamento, algumas delas voltaram, outras você percebe que se você não for atrás, ela não quer mais continuar o aconselhamento, então, tipo assim, a pessoa não quer. Ela te procurou no começo, ela estava desesperada, mas quando melhorou, ela já não quer mais te procurar, ela não quer mais continuar, por causa do grande engano de uma pequena melhora. Esse é um fato triste que a gente encontra. Pode falar, por favor. As pessoas investem muito em viagens, em beleza, em tratamento cosméticos, em outras coisas do que na sua saúde mental, emocional e espiritual. E eu já cheguei a falar para algumas pessoas que eu aconselho, assim, do problema mesmo, sabe? Porque as pessoas não querem ouvir o seu problema, é outra fase, é outra coisa que você fala para uma pessoa, o seu problema é isso, que você está precisando de perdão. Não, eu já perdoei. Mas você, como o conselheiro, você está de fora da situação e você está vendo todos os sintomas que é daquela questão ainda,
mas a pessoa está dizendo, eu perdoei, ou eu resolvi. Eu, por exemplo, tive um caso de uma pessoa que separou, e eu falei que toda a ira que ela estava tendo estava ligada ainda ao casamento, ao amor que não foi fechado, tinha uma ligação de alma, mas a pessoa não queria ouvir isso. Então, também passo por situações de que as pessoas viajam, vão para o Brasil, deixam voltam, falam, não, eu estou bem, não vou mais falar com você, não. E o que acontece? Depois vem uma crise muito maior e aí a nossa dificuldade é cuidar da pessoa, porque fica mais difícil. Mas o que o senhor está falando é uma verdade, a pessoa não quer tratar, geralmente, o problema central e que está por trás, porque às vezes é vergonhoso ou é difícil a pessoa, eu não estou vendo, e a pessoa quer ver, sendo que ela está dentro do problema, não consegue ver. Como fazer uma pessoa, então, pastor, ver um problema quando ela está dentro e você de fora, como conselheiro, como uma pessoa de Deus, está vendo? Minha pergunta para você. Bem, o que eu começo a fazer é ajudar a pessoa a entender que nós estamos tratando de alguns sintomas e as causas são mais profundas e a gente vai listando elas, que a gente tem várias causas para trabalhar com elas e a gente precisa de tempo e de continuidade. Outro fato que eu queria colocar nesse sistema é a postura do inimigo, a postura de Satanás, tá bom? A postura do inimigo é que muitas vezes ele dá uma pequena recuada. Eu não sei se você já percebeu isso, mas o inimigo dá pequenas recuadas. E a pessoa pensa que houve uma libertação. Ela pensa que ela está livre e que houve uma cura completa. Eu tenho um amigo lá em Nova York, um senhor de 70 anos, um pastor, e ele pastor Nelito, um pastor hispano, ele ministrou libertação lá em Chelsea várias vezes. Eu estou tentando trazer ele novamente agora. Ele estava ministrando uma senhora na igreja dele e ela nunca era liberta, porque toda vez que ele ia ministrar nela, os espíritos se afastavam, eles não vinham, eles fugiam. E aí teve um dia que ela se arrependeu verdadeiramente da verdadeira situação que mantinha aqueles espíritos lá, ela realmente se arrependeu. Naquele dia, quando ele foi ministrar, eles não puderam fugir, eles não puderam recuar, e ela foi liberta completamente. Eu estudava na Faculdade Teológica Batista de Brasília, talvez alguém conheça, e tinha um deputado federal em Brasília, tinha muitos deputados, e esse deputado estudava com a gente lá. E ele era casado com uma mulher que o espírito pegava ela. E ele falou para mim, pessoalmente, que ele cansou de ficar a noite inteira com ela sentada na cama, ela falando mal de todos os pastores em Brasília. Ela contava a história dele, o demônio contava a história dos pastores na boca dela a noite inteira. Mas como ele era um tradicional, ele era um presbiteriano, ele não sabia lidar com o demônio, então ele só ouvia o demônio ficava falando, ele não sabia repreender, e o demônio contava as coisas, contava tudo. E uma das coisas que o demônio contou uma vez é que o pastor da minha igreja, que foi o pastor Vilarindo, não sei se você conhece, ele foi lá na casa dessa mulher orar, porque o deputado chamou ele para ir lá. E ele foi lá orar. E o demônio falou para ele, quando aquele pastor lá veio aqui, eu me afastei. Eu saí. Mas quando ele saiu daqui, eu voltei. Então, tipo assim, a legalidade na casa era tão grande que o inimigo dava essa afastada, dava essa recuada, dava uma melhorada, mas depois ele voltava. Então, essa é uma coisa que você tem que insistir na libertação e na sua cura e no seu processo para que você não tenha uma pequena melhora, mas uma libertação completa. Eu quero colocar um dos textos que, para mim, é um direcionador do nosso processo de cura, o Salmo 18, do verso 37 ao 39, pelo menos. Eu vou só ler, eu já li esse texto outras vezes, mas eu quero introduzir ele aqui, que eu quero pedir de você essa determinação
para que Deus traga não só uma melhora na sua vida, que você não aceite melhoras. Persegui os meus inimigos e fiquei perseguindo a vida inteira. E nunca peguei. Não, mas eu estou fazendo campanha desde que eu era adolescente. Estou fazendo campanha e nunca aconteceu nada. Quantas campanhas já fiz, quantos jejum, quantas vigílias? Porque tem gente que vive disso. Persegui os inimigos, persegui e nunca peguei. Não, peraí. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Que história é essa de você ser crente há 40 anos, está se libertando e nunca fica liberto? Peraí, tem uma coisa errada com esse processo de libertação aqui. Tá? Ou há uma cura definitiva, ou pequenas melhoras. Não, eu quero uma cura definitiva. Verso 38, atravessos de modo que nunca mais podem se levantar. Caem debaixo dos meus pés. E a minha pergunta é, quais os espíritos específicos que você já definiu e derrotou definitivamente? Eu quero lembrar que quando Israel atravessou o Mar Vermelho, uma das coisas que Deus disse para Moisés foi, para Israel, os egípcios que hoje vedes na praia do mar, nunca mais os vereis. Em outras palavras, se você olhar na história de Israel, Israel enfrentou vários outros inimigos. Ele enfrentou os amalequitas, que foram os próximos, que Josué fez guerra com eles. Ele enfrentou vários outros, ele enfrentou Sion, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, tudo na caminhada para Canaã. E depois ele começou a enfrentar um dos inimigos que Israel enfrentou muitas gerações, que deu trabalho para Israel, foram os filisteus. Os filisteus foi aquela pedrinha que Deus deixou no sapato de Israel. Porque os filisteus, assim, estavam lá, mas os egípcios, nunca mais. Porque tem inimigos que Deus te dá uma vitória definitiva. Então eu queria pedir você para não ficar numa melhora, mas você perseguir, lutar e cavar mais fundo. Eu e a Lélia ouvimos uma mensagem do pastor Pagani, onde ele lembra, algum dia eu vou pregar a mensagem dele, que é tão boa que eu vou pegar aquela mensagem, porque ela é muito boa. Onde lá em Deuteronômio fala que você tem que andar nos teus apetrechos, você tem que ter uma pá. Para que onde você andar, no arraial de Israel, isso era para o israelita. O israelita, ele tinha que ter uma pazinha nas suas coisas, para que onde ele andasse, que ele precisasse fazer suas necessidades, ele cavasse um buraco para cobrir. E ele fala que aquela pá é o que você tem que ter na mão, para você cavar mais fundo e encontrar as coisas que você não foi liberto ainda, que estão enterradas em algum lugar. Uma ótima ideia de cavar mais fundo. Leva tempo para que algumas melhoras sejam definitivas. Eu queria dar algumas sugestões para a caminhada de uma vitória definitiva agora. Esquecendo as melhoras temporárias, vamos para uma melhora definitiva. Primeiro ponto que eu queria colocar, se você está trabalhando na sua cura, lembre-se de onde vem. Lembrar-se de onde você vem. Eu insisto nisso aqui, porque a maioria de nós continua fazendo a mesma coisa, ignora as causas. E as causas são geralmente um estilo de vida. O estilo de vida é isso, de onde você vem. Você vem de um estilo de vida. Você ignora as causas e trabalha os sintomas. Então, eu queria pedir para você parar de ignorar as causas e lembrar de onde você vem. Jeremias 44, versículo 9 e 10, é uma sugestão que eu quero dar para encaixar esse pensamento, porque eles estão no cativeiro e Deus está dizendo que eles esqueceram de onde eles vêm. Eles estão no cativeiro e eles estão meio que assim, por que nós estamos aqui? A gente não devia estar aqui, por que eu estou nessa situação? Bem, você já esqueceu de onde está vindo? Esqueceu. Mas o mundo espiritual não esqueceu. Então, Jeremias 44, ele desafia o povo de Israel, esqueceste já as maldades dos vossos pais, né? As maldades dos reis de Judá, e as maldades das suas mulheres, e as vossas maldades, e as maldades das vossas mulheres cometidas na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém. Não se humilharam até o dia de hoje, nem temeram, nem andaram na minha lei, nem nos meus estatutos que pus diante de vós. O que Deus está dizendo
Vocês estão colhendo um problema de várias gerações, vocês esqueceram as causas, vocês esqueceram de onde vocês estão vindo. Eu queria fazer essa pergunta agora, nesse momento, para o Espírito Santo. De onde você está vindo? E quando eu faço essa pergunta, eu queria que você pensasse nos últimos 3 anos. Só 3 anos. Como que é o estilo de vida? Como que foi o seu estilo de vida dos últimos 3 anos? Muita oração? Muita palavra, muita Bíblia, muita busca de Deus, muita revelação você teve nos últimos 3 anos? Como é que foi a sua caminhada nos últimos 3 anos? Como você viveu? De que você investiu os últimos 3 anos? Em que estilo de vida você estava? Porque o que você está colhendo hoje, que eu estou colhendo hoje, é um produto do que foi semeado no estilo. Por favor, alguém diga comigo, por favor. Não posso ignorar o estilo de vida. Não posso. A maioria dos problemas se resolve no estilo de vida. De onde você está vindo. Por exemplo, eu tive um divisor de águas na minha vida. Foi no ano de 2017. Eu tive uma grande revolução espiritual, e eu fui curado da depressão. Eu fui curado assim, radicalmente. Eu tive uma cura radical. Se você perguntar de onde eu estou vindo os últimos 5 anos, eu sei te falar. Eu sei te falar porque o meu estilo de vida mudou completamente. A minha mente mudou, meus pensamentos mudaram, minhas orações mudaram, meus sistemas mudaram, meus paradigmas mudaram. Right? Eu sei de onde eu estou vindo nos últimos 5 anos. Por favor, nós estamos tentando chegar a algum lugar, mas você chega de onde você vem. Eu gostaria de enfatizar a palavra de onde, porque o lugar de onde a gente faz algo é que determina a eficácia daquilo. Por exemplo, orações, de onde eu estou orando. Alguns de nós oram de um lugar de derrota. Você ora de um lugar onde você se vê. Você não. Por exemplo, de onde você guerreia? Você pode guerrear de 2 lugares. Você pode guerrear de uma postura de derrota, de um lugar onde você ainda tem que conquistar uma vitória. É isso. Conquistar a vitória. Ou você pode guerrear de um lugar de vitória conquistada. De vitória conquistada. É diferente. Você guerrear com o inimigo de um lugar onde você já conquistou a vitória, você só está guerreando porque ele está resistindo, mas derrotado ele já está. Vencedor você já está. Ou você guerrear de um ponto onde ele ainda é o vencedor e você ainda está sendo derrotado. De onde? Alguém tem que orar para Deus te colocar nos lugares certos. Quando eu estava em depressão, que eu perguntei para Deus por que eu estou em depressão e a minha esposa não, e Deus falou comigo, porque o seu espírito não está no mesmo lugar que o dela. De onde o seu espírito opera é diferente de onde o espírito dela opera. O meu espírito estava estacionado numa região espiritual que o dela não estava. De onde você ministra, de onde você ora, de onde você faz as coisas, de onde você vem. Quais foram as últimas experiências, as últimas atividades, os últimos tempos? Gálatas capítulo 6, o versículo 7 diz: porque Deus não se deixa escarnecer, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Onde eu semeei, onde eu estava. O que eu estou colhendo? Estou colhendo de onde eu venho. De onde eu venho, eu estou colhendo o que eu estou vivendo hoje. Por exemplo, eu não estou mais caindo em depressão, eu não estou mais vivendo em depressão, mas de onde eu estou vindo? Bom, eu estou vindo de 5 anos em que eu unjo a minha cabeça todo dia. Eu nunca fiz isso antes. Eu não fazia isso antes de 2017. Eu não tinha essa ideia, eu não tinha essa revelação de que havia um demônio me ferindo, eu não tinha essa revelação. Ele fazia o que queria e eu não sabia combater ele. Para mim era uma questão de temperamento, para mim era uma questão de que eu nasci assim. Não estou vendo mais desse lugar. Eu fui colocado em um outro lugar. De onde você está vindo?
Eu não estou vindo de uma simples melhora, eu estou vindo de um lugar onde as coisas foram resolvidas. Uma outra sugestão que eu quero dar para uma vitória definitiva, não só temporária, é você lembrar-se de isso aqui. Quanto tempo você esteve lá? Quanto tempo? Esteve lá. Lá naquele lugar que te trouxe aonde você está hoje. Eu queria lembrar aqui, João capítulo 5, e nós conhecemos a história. O versículo 6, a história aqui é do paralítico. Jesus não ignora o tempo que ele passou ali. E olha como isso é importante. Quanto mais tempo você passa num lugar, quanto tempo você esteve lá? Eu vou colocar aqui algumas ideias. Tempo suficiente para estabelecer um estilo de vida. É isso. E aqui está o problema. O problema é o estilo de vida que eu tive tempo suficiente para estabelecer lá onde eu estava. Eu não tenho tempo suficiente ainda na revelação para não agir no estilo de vida que eu gastei uma vida inteira construindo. Quanto tempo eu estive lá? Jesus perguntou para o homem. Aliás, ele não perguntou aqui. Em João 5, 6, ele diz o quê? Sabendo Jesus que o homem estava ali havia muito tempo. E creio que Jesus sabia que eram 38 anos. No versículo 5, achava-se ali um homem que estava ali, enfermo, 38 anos. Não sei se vocês já viram o Chosen, que é esse novo seriado. Assisti a Season 2, porque está no Pureflix, mas a Season 3 já está available. Eu não sei se alguém já está vendo a 3. Vai sair no cinema, yes. So, eu acho que foi no Chosen que eles fizeram, sim, foi no Chosen, né, Season 2, que eles fizeram uma desse homem aqui, que estava 38 anos. E você sabe que essa história dessa água que vinha um anjo é uma lenda, né? É uma lenda, não é uma coisa que realmente descia um anjo. Yeah. Na Bíblia não explica que é uma lenda, todo mundo pensa que é uma coisa que era verdade. Teve gente que já pregou, a gente prega, está na Bíblia, a gente prega, né? Mas que, na verdade, era uma lenda. E você vê que aquele homem, ele estava preso numa mentira por 38 anos. Quanto tempo você passou preso lá, pensando daquela forma? Você precisa pensar em quanto tempo? Por quê? Porque você não pode querer ter uma pequena melhora. Se você passou 20 anos, 30, numa situação, não fala para mim que em 2 semanas você está resolvido. Brother, come on. Sister, não está resolvido em 2 semanas. Eu não estou ignorando o poder instantâneo de Jesus. Não estou. Eu vou te falar o que eu não vou ignorar. O aprendizado que você teve naqueles 30 anos. Você aprendeu a viver de uma forma. Agora, você falar para mim que você já desaprendeu tudo aquilo, eu vou achar o maior milagre da sua vida. Você não pode provar isso para mim ainda. O que a gente não percebe, numa situação que a gente vive muitos anos, não é só o que a gente está vivendo de ruim, é o aprendizado que a nossa alma aprende, os caminhos, os sistemas, as formas de reagir. Eu me lembro de um casal que eu aconselhei lá em Chelsea. Infelizmente, o casal se separou e hoje eles estão, um casado com uma pessoa e o outro casado com outra. Mas quando eles foram aconselhar comigo, eles estavam há 15 anos de casados. Mas eles tinham um casamento tão doente, tão doentio, que era do tipo assim, ela traiu ele no começo do casamento e teve um filho com outro homem. Ele criou a criança sabendo que era do outro homem, ela nunca assumiu para ele, era uma mentirada. 15 anos de mentira, até o dia que ele fez o DNA da criança e sabia e provou para ela que o filho não era dele. Mas essa mentira, eles viveram 15 anos num casamento em que um não confiava no outro.
Eu pergunto para vocês, o que esse casal aprendeu? Aprendeu uma vida de mentira. Eles aprenderam isso. Como é que você vive 15 anos numa situação e você não aprende aquilo? E naquele momento que a gente estava conversando, o que eu tentei explicar foi isso, esse costume, porque eles viveram 15 anos na igreja, com um casamento desse tipo, e eles viveram na igreja. Tá? Você aprendeu uma coisa que não era suposto ter aprendido. Quanto tempo você esteve lá? E você precisa gastar um tempo com mais calma para que você obtenha uma vitória mais definitiva. Tá? Não é tão rápido assim você apagar 30 anos de uma situação. Eu quero lembrar Isaías 53, 6. Para mim, esse é um dos textos que fala comigo. Ele está falando de Jesus, não é? O capítulo 53 de Isaías, aquele capítulo do servo sofredor. Porém, no versículo 6, ele não está falando de Isaías, de Jesus, ele está falando de nós mesmos. E as palavras dele são as seguintes: porque todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Cada um desenvolveu o seu próprio caminho desenvolvido. Eu gostaria de que você pensasse sobre isso, por favor. Você que está buscando uma cura, você que está buscando uma libertação, você que está recebendo a palavra de Deus para uma cura, os caminhos que você mesmo desenvolveu. Não estou falando nem do que seus pais lhe legaram, não estou falando do que fizeram com você, não estou falando do que deixaram para você lidar, dos abacaxis que já estavam plantados quando você nasceu, né? Dos abacaxis que já estavam ali te esperando para você descascar. Não estou falando disso, eu estou falando de como você começou a desenvolver a vida com esses caminhos. Escuta, alguém nos deu esse ingrediente, só que quem fez o bolo fomos nós. Um fez um bolo, o outro fez outro, depende do padeiro. Vamos falar do pai que tinha os 2 filhos alcoólatras, e um se tornou advogado, e o outro continuava na rua, e um falou, eu não poderia deixar de ser alcoólatra, porque o pai que eu tive foi um alcoólatra. O outro diz, não, eu jamais poderia ser alcoólatra com o pai que eu tive. Espera aí, os 2 receberam o mesmo ingrediente, mas um faz um bolo, o outro faz o outro. Por quê? Depende do caminho que você desenvolve. Você sabe o que os testes da vida, eles mostram para a gente quem a gente é, que padeiro a gente é, que padeiro a gente se tornou. Eu gostaria que você orasse pelo padeiro. Vou colocar aqui, ore pelo padeiro. O padeiro é você. Tá? Eu sei que muitos ingredientes não foram bons. E você... Só que como os ingredientes não eram bons, você mesmo pegou outros e, já que me deram isso aqui que é ruim, eu vou acrescentar isso também. Já que me deram isso aqui de ruim, eu vou botar isso também. Já que me abusaram, eu vou abusar também. Já que me ofenderam, eu vou ofender também. Já que me mataram, eu vou matar também. Quer dizer, te deram um monte de coisa ruim, mas quais as que você acrescentou na situação? Cada um de nós se desviava pelo seu próprio caminho. Então, nós precisamos desaprender esse caminho. Eu falo para vocês, uma das coisas que o Espírito Santo tem falado para eu ajudar a igreja é justamente com o estilo de vida, porque o Evangelho está sendo anulado, não é porque o Evangelho não tem poder, é por causa do estilo de vida daqueles que proclamam o Evangelho, o estilo de vida. Por exemplo, uma vida na igreja sem oração e sem Bíblia. É um estilo de vida que não vai mostrar o poder do Evangelho. Uma vida na igreja sem perdão, sem perdoar. Não perdoo, não consigo. Como pode você tomar ceia durante 20 anos da sua vida, receber perdão de Deus, pedir perdão todo dia, mas nunca conseguir perdoar? Você nunca desenvolve um estilo de vida de acordo com o Evangelho. Eu me lembro de Efésios agora, onde Paulo diz no capítulo 4, por favor, vivam de modo digno da vocação em que foste chamado. Eu preciso viver de uma forma, eu preciso admitir um estilo de vida que
mostre o poder do Evangelho, que não anule o poder do Evangelho. O Evangelho tem poder, mas o meu estilo de vida, às vezes, tem mais poder. Ele anula o Evangelho que eu creio, ele anula o Evangelho que eu prego. Por quê? É um caminho aprendido que eu não consegui desaprender. O meu trabalho não é muito difícil ajudar, orar por uma pessoa, ajudar ela a se arrepender de uma coisa ali no gabinete, ali na oração. O meu problema maior, a minha dificuldade é ajudar a pessoa a mudar o seu estilo de vida. Quando eu encontro ela 6 meses depois daquela oração, qual é o tipo de vida que ela está vivendo? E aqui está a minha questão pastoral. A minha questão pastoral é essa. As pessoas... eu tenho uma mensagem que Deus me deu, que eu vou pregar algum dia desses. É uma mensagem contra o altar. Contra a vinda no altar. O título da mensagem é o seguinte: o engano de quando alguém ora por você. E você sabe que toda pregação minha, eu chamo as pessoas para virem no altar. Só que as pessoas pensam que o altar é um lugar de cesta básica espiritual. Então, vem aqui receber uma cesta básica espiritual. Não é? E o altar não é isso. Ele é um lugar onde você se encontra com Deus e você precisa vir. Porém, as pessoas têm essa ilusão. Se alguém que está ali orar por mim, está resolvido. Eu não preciso fazer nada, eu não tenho que mudar meu estilo de vida. Aliás, uma pessoa que nós oramos há umas 4 semanas atrás, veio de uma outra cidade, com problema de suicídio, tentou se suicidar, ficou 3 semanas no hospital. Aí, ela foi lá no culto de terça-feira, a gente orou. Aí, 2 semanas depois, ela estava tentando se matar de novo. Aí, ela virou para mim no telefone e falou assim: não, mas eu fui lá, vocês oraram por mim, não mudou nada. Eu falei: oh, verdade, né? Então, vamos conversar um pouco mais. Me fala, você terminou aquele relacionamento com aquela pessoa que você estava... Não, eu não terminei, não. Falei: ah, tá. Então, eu entendi por que eu orei e não resolveu nada. Porque eu orei por você, mas seu estilo de vida não mudou nada. Quer dizer, uma pessoa que tinha traído o cônjuge, mas ela não tinha terminado o relacionamento com a outra. E ela estava naquele negócio e dizendo para mim que não resolveu a gente orar. Eu falei: peraí, a minha questão é o estilo de vida. Então, às vezes, eu não quero que você venha aqui no altar para você ter o engano de que alguém orou por você e sua vida mudou, porque ela não mudou. Você vem aqui receber uma semente para plantar. Se você não leva para casa e não planta na sua vida, a oração que eu fiz não vai valer. Você acha que eu estou enganado em relação ao altar? Não estou, não. Não estou, não. Altar não é lugar de cesta básica espiritual. Altar é lugar de alguém receber uma semente para plantar. Se você não é um fazendeiro, um agricultor, não vai resolver a semente que eu estou te dando. E existe essa ilusão de que eu vim no altar e resolveu. Ei, não resolveu. Se você pegar o que você recebeu no altar e levar para casa e trabalhar durante a semana, aí vai resolver, porque você vai mudar o estilo de vida. Deixa eu aproveitar e explicar aqui sobre a minha postura e da pastora Gel em relação à libertação. A gente, como faz isso há algum tempo, quando a gente começou, a gente não faz mais desse jeito. Porque às vezes a gente gastava 2, 3 horas com uma pessoa no gabinete, e às vezes a gente enfrentava todos os espíritos que estavam lá, e situações, a pessoa confessava um monte de coisa, e a gente limpava tudo que a gente encontrava, né, das confissões, etc., e mandava a pessoa embora. Aí daqui a pouco ela estava pior. Mas a questão que volta não é porque foi limpa, é porque ela não saiu dali com um estilo de vida que mantenha a libertação. Então, a gente começou a trabalhar, primeiro, formando a vida de oração da pessoa. A coisa mais incrível é descobrir que os crentes não oram. Eles não sabem o que é oração, não sabem orar e não têm experiência de orar. Então, quando eu venho para treinar uma pessoa para lidar com espíritos, como é que eu faço isso se ela não tem um tempo de oração com Deus? Nunca teve e não tem condição de criar esse momento. Ontem, eu tive um rapaz lá em Chelsea, que ele pediu para encontrar comigo. É um rapaz que está lidando com homossexualismo desde a infância, lidando com homossexualismo assim. O rapaz,
Mas ele está, assim, se esforçando demais. E como ele já tem mais de 25 anos que ele está na igreja, eu perguntei, como que está o seu tempo de oração? Como que está aquele momento? Ele falou, não tem esse momento ainda. Eu falei, eu não sei que ilusão tem na cabeça dos cristãos que as coisas vão resolver com a oração de alguém. Alguém vai orar por mim, eu não preciso viver um estilo de vida. Eu quero perguntar, de onde você vem? Você vem de uma vida de oração? Você vem de uma vida de consagração, de vida na palavra de Deus? Você vem de uma vida de filmes bons? Por exemplo, teve uma moça lá da nossa igreja que, quando a gente foi orar por ela, o demônio começou a falar na boca dela a lista de todos os filmes de terror que ela tinha assistido. Ela era fã de filmes de terror. De onde ela estava vindo? De uma vida de filmes de terror. Ei, o diabo não vai ignorar o seu estilo de vida. E nós também não vamos ser ingênuos, não. Não podemos ignorar. De onde você vem? Me conta como é o seu passado. Me conta como você lida com isso, com aquilo. Como você vem lidando nos últimos anos. Terceira coisa que eu queria colocar é, você precisa começar um novo caminho. Eu estou falando de não uma melhora, mas uma cura definitiva, começar um novo caminho. E eu quero levar você para 1 Reis, capítulo 19, e ler um versículo com você, novo caminho. Eu quero ler com você o versículo 15. Você sabe que o 1 Reis 19, Elias está fugindo de Jezabel e ele está deprimido. Ele já pediu a morte e ele está fugindo de Jezabel, ele está numa caminhada de desistência, autopiedade. Ele falou para Deus que só ficou ele e que mataram todos os profetas, só restou ele, e ele está desesperado, e etc, e etc. E aí Elias tem um encontro com Deus na caverna, Deus chama ele lá para fora, etc, etc. E aí, depois de Elias ter um encontro com Deus, ele recebe essa palavra de Deus. Volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e quando lá chegares, ungirás a Hazael para ser rei da Síria. Presta atenção. Para mim, esse versículo, ele confirma tudo que eu falei até agora. Elias vem por um caminho de depressão, autopiedade, desistência, ele vem por esse caminho. Presta atenção, eu quero perguntar mais uma vez, de onde você vem? De onde você está vindo? O histórico, 5 anos, os últimos 5 anos. Qual é o seu estilo de vida? Você ora todos os dias de manhã, quanto tempo? Quanto da Bíblia você leu nos últimos 5 anos? Quanto de... Irmãos, olha, me perdoe, mas eu estou meio aqui, assim, meio extremista às vezes, tá? Porque algumas pessoas eu conheço há 30 anos, só aqui na América, não estou falando de gente do Brasil, eu estou falando de gente que eu acompanho desde que eu cheguei na América, tá? Que a pessoa que eu encontrei há 30 anos atrás, eu encontro com ela hoje, na igreja, e eu não estou falando de ninguém que está aqui, só para vocês terem uma ideia. Ela não está nem no lugar que ela estava há 30 anos atrás. Ela está mais atrás ainda. Ela está pior. Mas ela está na igreja esses últimos 30 anos. A minha pergunta é, o que ela fez? Que tipo de vida ela viveu esses 30 anos de igreja? Que ela está no lugar onde ela está. Minha pergunta é, de onde você vem? Elias vem de um caminho de depressão, de desistência, de autopiedade. Quando ele finalmente encontra com a voz de Deus, Deus diz o que para ele? Volta por esse teu caminho. Em outras palavras, caminha o caminho de volta. Sim, querida. Fala aqui para gravar. Voltando ao que o senhor estava mencionando, na questão de ter uma vida de oração antes de vocês limparem todos os demônios e tudo mais, foi o que Deus falou comigo quando eu comecei meu processo de autolibertação. E eu fiquei frustrada porque a gente, né, quando a gente começa, a gente vê os demônios saindo e tal. Agora eu tô legal, né? Tipo, não tá saindo, vou ficar melhor.
Aí foi justamente quando o Senhor mandou aquele vídeo, né, para aprofundar mais. Aí foi assim, nossa, então tem que ir mais, não tem mais? Aí a gente começa a buscar para aprofundar e já vê, nossa, o negócio está ficando feio, está ficando mais pesado. Aí você fala assim, aí você começa a falar, nossa, mas que chato, por que não sai tudo de uma vez? Por que não faz isso? E Deus já tinha falado comigo antes de eu começar o processo, antes do pastor falar qualquer coisa, o Espírito Santo já tinha ministrado para mim, falando assim, olha, você vai passar por um processo, eu vou estar contigo mesmo ao tempo todo, só que você não vai poder expulsar todos os inimigos da terra. Quando ele falou isso para Israel, antes de ele atravessar o Rio Jordão, não pode expulsar todos de uma vez, senão os animais vão tomar conta. E Deus falou assim, ó, fica quieta, para de reclamar, para de ficar aí murmurando, que está demorando, que está esse monte de coisa aí. E falou assim, vou estar no processo, você nem está com sua vida de oração estabelecida, se eu mandar tudo embora, se eu chamar a pastora Diago aqui para mandar tudo embora, você não vai dar conta e vai voltar mais 7. Então você fica quieta, vai orar, vai fazer seu dever de casa e fica quieta. Eu gosto de enfatizar que demônio não é importante. Às vezes as pessoas acham que eu fico falando de libertação e que a gente fala de libertação, que a palavra mais importante é essa, que a gente fica girando em torno disso aqui. Eu gosto de enfatizar o seguinte, isso aqui é consequência. Os espíritos sempre são consequências. Nós não estaríamos lidando com eles se não fossem as atitudes humanas. A coisa que eu gosto de enfatizar é justamente isso aqui, o estilo de vida da pessoa. Quando eu estou tratando de alguém, eu percebo que eu não tenho um estilo de vida de oração, não tenho um estilo de vida na palavra, eu não tenho nenhum estilo de vida que compreende a mentalidade bíblica, uma disciplina, eu não tenho um estilo de vida que vai manter os demônios fora. É por isso que eu estou lidando com demônios aqui. Não era suposto eu estar lidando com espíritos nessa pessoa, não era suposto eu estar lidando. Mas por causa disso aqui, eu tenho que lidar com isso aqui, e a pessoa tem que lidar com isso aqui. Um estilo de vida é o que é importante, não é os espíritos que estão lá. Não é os espíritos que estão lá. Eles são apenas uma consequência. As pessoas gostam de enfatizar muito a questão dos espíritos. Volta pelo teu caminho, porque se você fizer esse caminho de volta, você vai voltar ao teu ministério. Você percebe que o Senhor restaura o ministério de Elias, fazendo ele andar o caminho de volta. Ele vai ungir Azael, rei da Síria, ele vai ungir Eliseu como seu sucessor, mas Elias tem que voltar ele tem que passar ele tem que refazer aquele caminho de depressão, de tristeza que ele andava fazendo. Deixa eu falar de mim mais uma vez, porque o que eu estou fazendo nos últimos 5 anos é o caminho contrário que eu fiz a vida inteira. O que Deus me ensinou a fazer nos últimos 5 anos? O contrário do que eu fiz a vida inteira em relação aos espíritos que traziam tristeza sobre a minha cabeça. Eu aprendi a combater isso. Eu combato isso todo dia. Eu protejo a minha atmosfera sobre o meu espírito todo dia. Eu faço o caminho de volta. Eu já não abro o meu coração para a autopiedade. Eu amava a autopiedade. Ninguém sabe aqui. Eu amava as pessoas ter pena de mim. Elas não tinham, não, mas eu queria que elas tivessem. Era o meu sonho. Sério. Eu não percebi que eu tinha isso desde a infância. Às vezes eu estava brincando com meus irmãos e eu queria que eles tivessem pena de mim. Eu não sabia que eu tinha esse espírito. Eu recebi ele de algum lugar na minha família. Mas eu fiz o caminho de volta. Quero perguntar, você está fazendo o caminho de volta? Você tá com os olhos no estilo de vida? Ou você está esperando o próximo encontro comigo para eu botar a mão na sua cabeça, botar uma unção em você, orar em você e você receber uma libertação mágica? Ou você está trabalhando no seu estilo de vida para manter os demônios fora? O que diz Mateus 12:43? Quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. E ele diz para si mesmo, olha a proposta que ele faz para ele mesmo. Voltarei para a minha casa. E voltando, acha o lugar o quê? Vazio. Por que achou vazio? Porque não foi enchido com um novo estilo de vida. Preste atenção, o demônio não é importante na nossa situação, doença, essa situação, é importante o estilo de vida que a gente vive.
Eu vou falar algumas coisas diferentes. Eu cortei o pão branco, o pãozinho de sal francês maravilhoso, eu cortei há muitos anos da minha vida, porque estava me dando refluxo. Eu percebi que eu estava com um problema de sinusite, que eu tomava muito remédio, eram umas crises terríveis, e era o leite de vaca. Eu parei de tomar leite de vaca, parou de me dar sinusite. Eu parei de comer pão francês. Ei, eu parei com um estilo de vida, resolver um problema. Exatamente, é. Exato. Ele falou um nome aqui que eu queria saber se todo mundo conhece, Dr. Laí Ribeiro. Todo mundo conhece? Quem não conhece, dá uma pesquisadinha, você vai gostar, tem muita coisa boa. Ele não é crente não, mas ele é bom. Dr. Laí Ribeiro é bênção, brasileirão lá, gente boa. Eu quero ir para o final aqui, pedindo para você não esperar soluções rápidas. Essa é a última coisa que eu queria falar. Não esperar soluções rápidas. Tá? Soluções rápidas. Soluções rápidas. Né? Quando a gente começa um processo de cura, de libertação, para uma melhora, para uma cura completa, não uma melhora só. Você não esperar soluções rápidas. Eu gosto de ficar acompanhando as pessoas. Quando eu começo a ter um trabalho com a pessoa, eu falo para ela assim, escuta, eu estou com você por tantos anos precisar. Tá? Só para ela ter uma ideia que a gente vai gastar um tempo nesse negócio. As pessoas têm a expectativa de, tipo assim, eu vou vir aqui uma vez, duas e estou rachando fora. Quem trabalha aqui com o jardim sabe que quando você tira uma planta e coloca ela em outro lugar, você vai deixar as raízes ali. Só que a nossa alma não é como uma planta, né? Quando você tira a sua alma e você vai colocar a sua alma em outra posição, que o pastor tem falado o quê? Aonde está a sua alma? Deus quer que você preserve ou tire aquelas raízes que estão prendendo você sem te danificar. Então, eu lembro, pastor, que quando eu estava com depressão, Jesus me visitou. E eu cheguei na casa de uma pessoa, eu tive um sonho à noite, Jesus estava me visitando, e Jesus não falava nada comigo. Não falava nada. Não repreendia doença. Chegou no dia seguinte, eu fui na casa de uma pastora, ela falou assim, você sabe, pastor, que Jesus te visitou? E eu falei assim, sei, sim. E ele não falou nada. E eu fiquei perguntando a Deus por que ele não falou nada. Por quê? Porque nós temos as raízes que nós demos lugares, ou que foram colocadas sobre nós, ou que vieram da nossa família, e Deus quer que a gente trabalhe uma a uma, porque se a gente for cortado, tirado, igual uma planta, vai ficar raiz. Eu tenho certeza que quem trabalha aqui com jardinagem, que tira uma planta bonita, ele danifica essa planta. Imagine nós, se ficarmos sem as raízes da nossa alma. Então, Deus, ele quer que a gente trate uma por uma, e isso leva tempo também. Eu lembro que, depois da depressão, eu tive que aceitar, pastor, que eu errava. Eu tive dificuldade, eu tive que ir no conselheiro 3 anos, porque minha mãe tinha colocado na minha mente, você é o garoto bom, você é o garoto que não erra, você é o garoto que não bate, você é o garoto que só apanha, você é o garoto que não fala nada, você é o garoto bom. E eu tinha problema em aceitar que eu erro. E isso fez mal à minha alma. E a gente tem um monte de coisa que a gente não vê. E a gente tem que considerar uma coisa. Eu acho tão estranho, pastor, por que as pessoas vão para o aconselhamento achando que elas têm a solução? Então estou falando de soluções rápidas, achando que elas estão vendo tudo. Porque ninguém vai no médico, pastor. Quando você vai no médico, você não sabe tudo. Mas quando você vai num pastor, parece que todo mundo é pastor. Quando você vai num conselheiro, parece que você já sabe tudo. E aí, o que acontece?
a pessoa não trata as pequenas raízes, mas quer cortar e tirar. Pastor, pega aqui a palavra. O que eu queria falar é que o senhor falou uma vez que Jesus não falou nada na sua cura e deixou para você exercitar. E eu passei essa experiência também, porque quando eu perguntei, Deus, por que Jesus não falou nada? Jesus, eu acho que falou para mim, sabe o quê? Você tem um poder, já é autoridade, você tem que exercitar. Muito bem, isso tudo nos lembra da nossa responsabilidade, né? E as soluções rápidas eu coloquei em Salmo 1:3, onde diz, as folhas não caem, o justo é como a árvore plantada junto às águas, cujas folhas não caem, e no tempo certo dá o seu fruto, e tudo quanto fizer prosperará. Escuta, existe um tempo para o fruto. Tempo do fruto. Para colaborar com o tempo do fruto, eu quero colocar Isaías, esse meu Isaías está feio. Isaías 27:10, ou 26:10, deixa eu ver qual dos dois que é. Eu queria que você não esquecesse da sua libertação, você não desistisse dela, você não desanimasse dela, mas você caminhasse. Por favor, caminhe com calma comigo, eu caminho com você, a gente vai caminhando até que você consiga ter uma libertação plena, completa, tá? Não, eu quero aquele texto em que ele fala, não, é 10:26, é por isso que eu estou achando, o jugo será despedaçado por causa da unção. Só que eu gosto da minha versão, que ela fala que naquele dia a carga será tirada. Primeira coisa que fala esse versículo, 10:26, Isaías 10:26. A primeira palavra é naquele dia. Então não é agora, mas é naquele dia. Se ele está falando de um dia específico, é porque ele não chegou ainda. Ele está prometido. Naquele 10:27. Naquele dia, tá? A minha libertação aconteceu em outubro de 2017. Celebrei 5 anos agora. Levou um ano inteiro, mas, assim, aconteceu mesmo em outubro. Aquele dia. Naquele dia. Foi, porque havia um acúmulo de trabalho que estava sendo feito, havia um investimento que estava sendo feito até chegar naquele dia. É isso que você tem que ter em mente, que no tempo certo dará o fruto, porque você está... Então, o que acontece com o boi aqui? Ele vai comendo capim, tá? E o boi foi colocado debaixo do jugo, o jugo está novo, o boi está novo, o boi está magro, só que o boi está comendo. À medida que ele trabalha, ele vai comendo. E o que acontece? Ele vai engordando o pescoço dele. E aquele jugo vai ficando velho, ele vai incomodando aquele jugo. E aqui que está a questão que eu falo do estilo de vida. Por favor, trabalhe no estilo de vida. Quando eu chegar para você daqui a 3 meses no nosso aconselhamento, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, eu vou te perguntar como é que está a leitura da Bíblia. Você já leu quanto mesmo? Quanto foi que você começou? Você está onde? Quanto tempo você está orando? Como é que estão suas orações? Você já mudou as orações? Já largou as orações de vítima? Você já largou aquelas orações de proclamar a sua incredulidade? Melhorou as orações? Como é que você está orando o quê? Se eu não mudar o seu estilo de vida, não vai ter um resultado, não vai ter. Ou você acha que eu orei no gabinete há 1 ano atrás e resolveu? Não, é o seu estilo de vida. Eu preciso ajudar você a fazer isso. Porque quando você vai comendo, engordou o pescoço, engordou tanto que explodiu. Naquele dia o jugo será despedaçado por causa da unção. Que unção? Ele está falando da gordura do pescoço do boi. O boi engordou o suficiente para quebrar. Mas as pessoas são tão magrinha. Jesus amado, é uma magreza total. Nem força para segurar a Bíblia na mão tem. Quanto mais para praticar
Tiago 4, versículo 7. Sujeitáveis a Deus, que é comer, 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 engordar, 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 comer. Sujeitar-se a Deus é comer, se alimentar. Agora sim, resistir ao diabo. Porque agora eu tenho força para resistir ao diabo. Eu tenho força para resistir. Irmão, eu vou te falar uma coisa. Não é vocês não. Mas a maioria dos crentes que eu conheço, não resiste ao diabo nem a sombra dele. Não existe. Aliás, a sombra dele chegou, eles já estão caindo fora. O diabo vem ali, eles já estão saindo aqui pela outra porta. Ou então eles já estão se lançando nas mãos dele. Me pega, pega logo, me pega logo, me pega logo. O que eu estou falando assim, está vindo essa tristeza aí de novo. Está vindo essa tristeza de novo. Me leva contigo, que eu estou indo contigo. Vem aquela ira, então vamos arrebentar com tudo, vamos arrebentar mesmo. Então vai, se entrega. Não sabe resistir o diabo, porque não tem força. Não tem força por quê? Porque não tem um estilo de vida para praticar isso que está aqui. Não está escrito assim. Pede para o teu pastor orar. E para o outro pastor, aquele que vai lá, que é amigo dele, para ele resistir o diabo para você. Aí junta os dois e você vai ver o diabo fugir. Não está falando isso. Está falando assim, você se submete a Deus. E aqui está o estilo de vida. Por que eu trabalho na vida de oração? Por que na minha cabeça, na minha testa, parece que só tem uma mensagem? Orar, orar, orar. Porque se eu fizer de você um guerreiro de oração, o que vai ser a maior batalha da vida, vai ser a maior, está sendo, continua sendo. Irmãos, honestamente, vocês sabem da folhinha que eu fiz, né? E vocês sabem, a folhinha, ela funciona lá em Chelsea, assim. Está começando a funcionar aqui, porque é um ano só que a gente está aqui, né? Mas lá em Chelsea, os irmãos estão mais acostumadinhos de mandar para mim, no final do mês, eles mandam lá, os obreiros têm que me mandar a quantidade de oração que eles estão orando. Eu quero saber de quantidade mesmo. Quantidade, tá? Irmão, tem gente que não ora não, irmão. Você está pensando o quê? Tem gente que não ora. Se você não sabe ficar na presença de Deus, você só sabe pegar o microfone, você não vai ser meu obreiro, não. Vai não. Se só o que você sabe é pegar o microfone, você não vai ser meu obreiro. Eu quero saber se você sabe ficar com Deus. Porque eu descobri que a gente engorda, não é no púlpito falando para os outros. A gente engorda comendo na presença do Senhor, é gastando tempo com o Senhor. Aliás, desde quando não é Deus que nos liberta? Desde quando? É o Senhor que nos liberta. Ou a gente passa tempo com Ele, fica com Ele, e Ele nos liberta, ou igreja nenhuma, pastor nenhum vai nos libertar. O que eu tenho que ensinar o povo é ficar com Deus, é mudar o estilo de vida, é parar de se enganar com a melhora temporária, é comer, é viver um estilo de vida onde vai chegar na vida de cada um aquele dia em que o jugo será despedaçado por causa da unção. A unção é o quê? O estilo de vida que você assumiu, que o inimigo vai ter que sair, porque você cumpriu o estilo. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé onde nós estamos. Eu queria fazer um desafio hoje, porque está chegando o fim do ano. Eu gosto de contar quantos dias faltam para o ano terminar. Isso aqui dá para saber agora exatamente. Dezembro é 31 dias. Não é? Hoje é 9. Até 30 de novembro vai dar quantos? Então eu queria que você começasse a contar. Eu conto assim. Eu conto o ano inteiro. Eu aprendi a contar e valorizar os dias. Sabe por quê? Quando passar 31 de dezembro de 22 para 1º de janeiro de 23, é uma nova fase, é uma nova estação. Agora, presta atenção no que eu vou falar, eu já vou terminar. A forma que você passa de um ano para o outro já determina como o ano vai ser. E a forma que você passa é de onde. De onde você ultrapassou um ano para o outro.
até onde você chegou no ano que você estava aqui, para você pular para esse. Então, você tem 51 dias, 52 ainda, para dizer assim, Senhor, eu quero te buscar. Eu não vou ficar aqui, preocupadinho com Natal, distraído com presente, distraído com... Ei, vamos viver a estação, mas vamos buscar Deus. E vamos nos preparar. Eu queria pedir mais uma vez. Aliás, a primeira vez que eu vou pedir. Eu estou pedindo cedo, né? Nem terminou novembro, eu já estou pedindo isso. Quais são os propósitos que você vai apresentar ao Senhor dia 31 de dezembro? Quais são os planos que você vai... Eu estou cansado de ouvir testemunho lá em Chelsea. Pastor, tudo que eu escrevi, que eu levei para o altar no dia 31 de dezembro do ano tal, o Senhor realizou um por um. Porque eu sempre falo, Deus olha o propósito. Então, 50 dias que a gente tem para regozijar, para desfrutar e para investir na presença do Senhor. O que eu quero abençoar agora? Os 52 dias desse ano. Eu quero abençoar agora. E eu queria que você olhasse para ele e dissesse, Senhor, ainda dá tempo de eu mudar o meu estilo de vida. Dá tempo de eu melhorar o meu estilo de vida. Dá tempo de eu estabelecer algum propósito para engordar a minha unção. E eu já comecei a orar aqui. Eu já comecei a orar e você pode também. Senhor, hoje eu falei que nós não queremos melhoras temporárias. Senhor, eu falei que eu não quero engano de melhoras temporárias. Senhor, nós não estamos fazendo cura e libertação para ser melhoras temporárias. Nós queremos melhoras definitivas. Mas nós sabemos que isso exige, Senhor, a mudança do estilo de vida. Então eu peço agora, Senhor, que esses dias que faltam para o ano terminar, traga uma revelação em cada um, porque cada um é diferente, Senhor. O sistema, a oportunidade, as condições de cada um, mas revela a cada um de nós agora como melhorar o nosso estilo de vida, como santificar esse estilo de vida. Senhor, como te honrar mais. Alguém diz, eu quero te honrar mais, Senhor, te honrar mais, é isso que eu quero. No meu estilo de vida, você precisa estar mais em primeiro lugar. Eu preciso te honrar mais, porque se eu te honrar, se eu te colocar no começo, o meu estilo de vida vai mudar. Os demônios não vão poder me pegar tão fácil assim. As coisas não vão poder me vencer tão fácil assim. Eu não vou ser tão enganado tão fácil assim. Então eu peço agora, ore por você, por favor. Alguém ora, alguém está orando em espírito aí, alguém fala com Deus e diz para ele, Deus, me dá uma ideia nova aqui, uma ideia nova. Eu quero entrar em 2023 diferente. Eu quero me preparar nos 52 dias que faltam. Eu quero, aqui, Senhor, olha, Senhor, 52 dias, foram exatamente os dias em novo estilo de vida, eu abençoo o novo estilo de vida, eu abençoo uma ideia nova, este homem, essa mulher que está orando agora, esse jovem, essa jovem, essa criança que está orando, eu que estou orando agora, Senhor, melhora o meu estilo de vida. A vitória está no que eu faço todo dia, no que eu acumulo todo dia, no que eu busco todo dia, no que eu invisto todo dia. Senhor, eu tenho falado que aqui o poder é a Tua palavra e a nossa vida de oração. Então, Senhor, ajuda o Teu povo, Senhor, a orar e a amar a Tua palavra. A amar a Tua palavra, ser cheio da Tua palavra e a ter uma vida de comunhão contigo em casa. Muda, Senhor, esse estilo de vida sem oração, sem Bíblia, sem presença e sem palavra. Senhor, o alimento que nós temos é a palavra e a Tua presença. Eu abençoo o Teu povo agora. Senhor, eu rejeito todo o engano das melhoras temporárias. Eu abençoo o Teu povo com uma vitória